Olá amigos, professor Nelson, professor de História, mais uma vez aqui no canal, agora para falarmos sobre Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento intelectual, cultural, científico, aí durante a Idade Média, já chegando para o final, da Idade Média e início da Idade Moderna. Então, o Renascimento, ele trouxe, para o debate algumas coisas que há muitos anos, há mais de 1000 anos, estava fora de uso, fora de moda, proibido, porque a cultura greco-romana, que é uma cultura antiga, período clássico da Grécia antiga e tal, isso nada era trabalhado na sociedade medieval. Porque a sociedade medieval era uma sociedade com uma filosofia de vida cristã, igreja romana, e aí, então, era proibido certos movimentos, certos assuntos. Então esse nome, Renascimento, significa trazer de volta, renascer aquela cultura que existia antes da cultura cristã, do barroco e tal. E aí eu fiz um trabalho com os meus alunos aí do primeiro ano do ensino médio, até vai ficar passando aí no vídeo aí algumas fotos de capa, do trabalho que eles fizeram, porque eu peço para eles fazerem um trabalho, fazer um desenho alusivo ao tema que está sendo estudado, e aí eles também pesquisam, fazem o texto, depois apresentam bem legal. Uma hora eu vou passar aí uma aula de apresentação deles aí, para vocês verem como eles se esforçam, se dedicam e trazem o assunto realmente de forma bem interessante. E aí, então, no Renascimento surge uma forma diferente de pensar. Alguns paradigmas são quebrados, porque havia as teorias, que já vem lá de antigamente, não é uma coisa só da igreja, as teorias que vinham inclusive lá da Grécia também, alguns pensadores, filósofos da época. E uma delas é que era a teoria do geocentrismo. O que é isto? Geocentrismo significa a Terra é o centro do universo e todos os planetas e todos os corpos celestes, eles giram em torno da Terra. Então esse era o pensamento que a igreja tinha, a visão que a igreja tinha na época, e a igreja que era a detentora da cultura, da ciência, enfim, a parte religiosa, social, cultural também. E aí surge o pensamento aí de alguns pensadores que estudaram e descobriram que não era a Terra o centro, mas o Sol era o centro do nosso sistema aqui, o sistema solar. E o Sol é que era estático e que os planetas, inclusive a Terra, eles giram em torno do Sol. E isso deu uma briga tremenda, porque é uma quebra muito forte de maneira de ver as coisas, uma quebra de paradigma. A outra situação é que havia também uma teoria, e essa sim era teológica, chamada de teocentrismo. Ou seja, Deus está no centro de todas as coisas. O homem, ele não tem vontade própria, ele não tem como decidir nada. Quando ele nasce, ele já nasce com um destino traçado para ele, e ele vai ser aquilo que ele foi destinado para ser. Então surge a ideia do antropocentrismo, ou seja, o homem está no centro da sua vontade. Isto era uma teoria contra Deus? Não era uma teoria contra Deus, era uma visão diferente, uma forma diferente de ver as coisas, e que agora se pensava que o homem, ele podia sim mudar o seu destino.
E isto foi muito interessante, essa ideia de que o homem ele pode batalhar e lutar para mudar a sua situação, que hoje nós temos aí então pessoas estão muito melhor posicionadas no mundo do que as outras. Vai depender muito, né, de algumas circunstâncias, mas também do esforço empreendido por cada um. Na época não. Na época havia uma convenção que haviam ali três categorias, né, três estamentos: o clero, que era a igreja, a nobreza, que eram os administradores, né, do país ou do reino, e os servos, ou seja, o restante da população que tinha o encargo de trabalhar. E havia inclusive aquela máxima dizendo, né, que a igreja reza, a nobreza administra e os servos, né, a classe da população, da grande maioria da população, trabalha. Então, essa era a divisão de trabalho. A igreja ela tinha que rezar, claro que não é só rezar, nessa posição ali da igreja de rezar, incluía ensinar, educar, incluía orientar, aconselhar, acompanhar, atender os necessitados, enfermos. Então tudo isso era papel da igreja. O papel da nobreza, né, com o rei, os duques, os barões, os demais cargos aí da nobreza, cavaleiros e tal, eles tinham a função de administrar o país e também defender o país em caso de guerras, de confrontos, né, tanto quando o país ali, ou o reino, decretava, né, uma guerra, declarava uma guerra, ou quando alguém declarava uma guerra contra eles. Eles tinham que estar preparados para defender o reino, defender o rei, defender os palácios e também defender os servos que não pegavam em armas, não estavam preparados para a guerra, mas então eles tinham a defesa ali, a proteção dos seus senhores feudais com os seus exércitos. E os servos, no caso, eles tinham a função de trabalhar, só trabalhar. Eles não precisavam estudar, eles não precisavam pensar, eles não precisavam dar ideias, palpites, nada. Eles tinham que trabalhar e manter a estrutura funcionando através do seu trabalho. Então, esses trabalhos eles eram bem divididos nessas classes. E aí, não era interessante que alguém mudasse essa ordem, né? Então, por isso, tinha-se essa forma de pensar. Com o Renascimento, então veio uma forma nova, né? Um jeito novo de pensar e entender. E aí os artistas e cientistas do Renascimento, eles trouxeram ali a cultura greco-romana de volta, as pinturas, as esculturas, a literatura. Também eles eram artistas, né? Como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio e essa turma toda. E tinha também o pessoal ali da astronomia, né? Copérnico, o Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei, né? E assim essa turma toda foram trazendo uma forma nova de pensar. E claro que criaram um conflito, né, com o sistema estabelecido, imposto até ali, e tiveram algumas rusgas aí, né, com a antiga forma de administrar, especialmente ali na região da Europa, na região da Itália, da onde surgiu esse Renascimento. Então esse foi um movimento, né, que mudou a forma das pessoas pensar. Trouxe também ali o pensamento humanista, né, o humanismo, que era a questão da valorização do ser humano e da capacidade que o ser humano tinha, né, de também decidir as coisas, independente da sua posição, se ele fosse servo, nobre, o clérigo, independente da sua posição, ele podia também pensar e procurar mudar a sua situação, claro, para melhor. Ninguém quer mudar para pior, né? Então foi um movimento muito importante
e que foi marcando assim o final da Idade Média, né? Uma nova forma de entender o mundo e entrando aí já para a Idade Moderna, né? Quando vem outra leva aí de pensadores, que são os pensadores iluministas, né? Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, beleza?